senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Querem perverter o Evangelho de Cristo. E Paulo, ele insiste em falar desse novo Evangelho que tem sido pregado. Ele fala o seguinte, continua falando no versículo 8, mas até mesmo, mas ainda, e Paulo começa a entrar aqui agora num ambiente mais espiritual, num ambiente mais, sobrenatural da coisa, assim falando, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, ele seja considerado anátema, ou maldito, ele seja rejeitado por vocês, Igreja da Galácia. Porque um anjo vindo do céu, isso vai deixar bem claro, irmãos, que até mesmo que possa surgir aquilo que já foi estabelecido como palavra de Deus, como um modelo para se crer na pessoa de Jesus Cristo, é único e não pode ser substituído um ao outro. Até mesmo que surja uma nova mensagem, ela deve ser considerada anátema, maldita. Não deve ser recebida no coração pelo povo de Deus. E aí ele vai repetir, Paulo dá tanta ênfase para isso que ele repete no versículo 9, assim como já dissemos, e agora eu repito, se alguém vos prega o evangelho que vale daquele que vocês receberam, seja anátema. E talvez esse tempo que a gente vive hoje, irmãos, é um tempo muito difícil, é um tempo de muita informação, é um tempo de muita facilidade de informação. E em meio a essas facilidades, irmãos, vem de maneira muito sutil e de maneira muito misturada, sendo anunciado uma outra forma de evangelho. Um evangelho mais moderno, menos sem julgo, sem tanta... Eu ouço alguns irmãos, já ouvi alguns irmãos, vocês devem ter ouvido essa expressão, e é bem interessante a expressão, diz assim, cuidado, irmãos, que a porta ainda continua estreita, A porta não ficou larga, a porta que conduz à salvação ainda continua estreita. A palavra essa que Jesus citou, Estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação, e largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E aí Jesus fala assim, e são muitos que entram por ela. E Paulo está aqui tentando orientar a igreja da Galácia para dizer que, olha, vocês precisam ficar atentos para não irem para uma porta larga. E quando eu falo porta larga aqui, irmãos, não estou falando meramente de um costume, de uma roupa que se use, não estou falando disso, ou de uma liberdade de trajes, não estou falando disso. Há coisas muito mais sérias, muito mais que comprometem, que são mais destruidoras do que um mero traje que se vista. O apóstolo Pedro, muita gente entende isso de maneira muito incorreta, mas o apóstolo Pedro, na sua carta, ele fala assim, olha, que o traje das mulheres, não seja exatamente aquele do exterior, mas que seja aquele traje do interior, do íntimo do coração, de verdade, sinceridade. Ou seja, o que Pedro está tentando explicar aqui é que às vezes se preocupa tanto com as partes externas, com aquilo que se vê, e aquilo que é mais importante, que também automaticamente isso vem de dentro para fora. O que diz o texto? Que o coração alegre aformoseia o rosto, não é isso? Então, se as boas virtudes estão sendo cultivadas dentro de cada um de nós, é muito natural, da mesma forma que quando plantamos uma semente boa na terra, e devido a um tempo específico, ela começa a vir para a parte externa e começa a mostrar tudo aquilo que estava naquela semente, ela começa a demonstrar para nós vermos como realmente o que ela é, aquilo que ela foi pensada e gerada para ser produzida, a mesma coisa conosco. Mas Pedro está explicando que as questões que temos a preocupar não são exatamente as externas, mas assim as internas, aquilo que aprendemos, aquilo que é aplicado e que, se não for um ensino correto, esse que Paulo está dizendo aqui, pode ser aquele que vai estar causando um grande dano, uma grande destruição para as pessoas. E aí Paulo no versículo 10 vai dizer o seguinte, eu por acaso,
eu procuro agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Paulo está falando o seguinte, que a mensagem que Deus mandou ele trazer, uma mensagem que ele precisa trazê-la, mesmo que ela não seja não seja muito audível, seja muito de gosto aos ouvidos, mas é a mensagem que Deus mandou que fosse pregada e ministrada. O problema é que hoje, irmãos, há um perigo. Eu quero chamar a atenção de vocês que nossos meios de comunicação têm sido ali um canal de informações onde parece-se que é muito fácil, né, servir a Deus, é muito simples, não precisa fazer quase nada, basta crer que Ele existe e as coisas vão dar certo, e Ele vai dar presente, Ele vai dar galardão, Ele vai dar recompensa, é só você fazer, e como se começássemos a fazer ali aquelas, Deus está pronto para atender todos os nossos interesses e vontades e mimos. E na verdade a gente sabe muito bem que a vida não é assim. Tem gente que fala, tem falado no tempo de hoje, né? Que a vida não é um morango, né? Tem gente que tem falado essa expressão, né? Que a vida não é um morango, né? E o evangelho que eu quero aqui parafrasear, que o evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus também, é aquilo que Paulo prega aqui para essa igreja, e a gente tem, transporta também para o tempo presente. Não é um morango, não é um mamão com açúcar, não é um melzinho na chupeta. Lembra do melzinho na chupeta? Quando a criança estava chorando, né? Pegava a chupetinha, passava numa coisa adocicada e colocava na boca dele, para fazer igual aquela irmã do Simpson, né? Da família do Simpson, né? Ficava satisfeita, né? Quietinha. Acabou o problema. Mas o evangelho de Cristo, muitas vezes, ele vai confrontar, porque o evangelho é confronto. Ele vai dizer aquilo que fazemos, de errado que fazemos, e que precisamos mudar a prática que fazemos. Esse é o evangelho verdadeiro. Aquele evangelho fala assim, não, está tudo bem, você está fazendo, está tudo certo. Não precisa mudança nenhuma não. Você está muito bom, está indo assim. Tenha certeza que algo de errado está acontecendo ou vai acontecer na sua vida. Eu também não estou afirmando aqui que tudo, você vai ser o tempo todo sempre criticado, sempre, está ruim, e aí, está melhorando? Não, continua ruim, tem que melhorar mais. Não é isso que falo. Mas entendermos de que tudo que está trazendo facilidade de